Aí a gente monta o negócio, né? Aham. E aí depois você vai entrar na parte de processos Processos estruturados. estruturados, que é onde a gente vai montar uma operação eficiente para esse cliente. Como é que funciona essa conexão entre o primeiro pilar com esse segundo pilar dos processos? Tudo aquilo que a gente desenhou de entregável precisa ser entregue. Coisas são óbvias que a gente precisa dizer, né? É basicamente isso. Tudo que é entregável que você colocou na tua agenda precisa ser entregue. O teu financeiro tem que ter uma gestão de financeiro, administrativo, a criação de produto é muito importante. Quem que pensa no produto, as características, como que são as entregas desse produto, os prazos e tudo mais. Né? A precificação, o orçamento, tudo isso precisa ter um processo. E por isso que a gente fala de processos estruturados, né? Lá dentro da mentoria Agência de Valor e agora também no Pro, dentro do business, a gente entrega a estrutura PMEE, que são processos previsíveis, mensuráveis, escaláveis e ensináveis. Então, previsível, eu preciso poder olhar para o próximo passo, eu preciso poder entender qual é o resultado esperado em cada etapa daquele processo, eu preciso poder entender quanto tempo eu levo para poder fazer isso, para que eu possa otimizar esse processo. A previsibilidade me traz isso. Então, é usar uma ferramenta certa. Obviamente que a estrutura do processo é muito mais importante do que a ferramenta. Então, qualquer ferramenta, desde um Todoist até um bloco de notas com checklist. Todos eles vão funcionar se o processo que você estruturou para executar aquele processo estiver correto. Sacou? Então, essa previsibilidade é importante para que a gente possa cada vez melhorar o tempo. Quanto menor tempo eu entrego, mais lucro eu tenho, mais clientes eu posso atender com uma equipe enxuta ou com uma squad e posso aumentar o meu faturamento sem inflar a minha equipe desnecessariamente, né? E é mais fácil até para ensinar, né? Muito mais fácil. Não tem como ensinar se não for previsível primeiro, né? Não tem como você ensinar se você não puder prever o próximo passo para dizer, olha, agora vai acontecer isso. Até o erro da pessoa já até o erro previsível, né? Não, e às vezes até o gargalo, né? Puta, tem uma coisa que não tá batendo. O terceiro passo aqui do processo não tá batendo. Eu tenho que fazer o quarto para voltar pro terceiro. Então inverte. Como é que eu vou inverter se eu não tenho os passos corretos? Eu não sei exatamente o que fazer. Se cada vez que eu vou lá... Cara, vamos uma coisa simples. Se cada vez que eu vou levantar uma conta de Facebook Ads para um cliente, eu faço de um jeito, no final eu vou ter várias contas levantadas de jeitos diferentes, vários públicos criados de formas diferentes, várias formas de compartilhar a conta de forma diferente, e eu não tenho um padrão, eu não sei como fazer uma gestão. Qualquer problema que der, só eu resolvo. Agora, se estiver dentro de um padrãozinho, todas iguais, todas criadas do mesmo jeito, todas otimizadas do mesmo jeito. Ah, mas aqui deu erro. Ajeita e corrige todas. Até o exemplo do Active Campaign do DevZap, né? Que Active eu entrei Campaign. lá, eu consegui já entender o que você tinha feito e replicar. Por quê? Porque é um padrão. Existe um padrão ali na forma de escrever, na forma de montar, na forma de estruturar, na forma de conectar as ferramentas. A nomenclatura já conecta tudo. Então o que acontece? Você consegue fazer, o Cauê consegue fazer, qualquer um consegue fazer. Se entrar lá e não tiver no padrão, é porque alguém é muito relaxado, velho. Que não entendeu, tipo, claro, você vai explicar pra pessoa, ó, tá vendo o padrão? Existe um padrão aqui, segue ele, existe um checklist. Se o cara não fizer aquilo é porque ele não se encaixa nessa posição, não porque o teu processo tá errado. É muito complicado você apostar as fichas da escala desse jogo na habilidade da pessoa de fazer algo por ela mesma. Ela não tá ali para aplicar aquilo que ela sabe, ela tá ali para usar o que ela sabe para executar o teu processo. Então o teu processo tem que ser totalmente previsível para que você saiba como ele tá acontecendo, aonde estão os gargalos e como ensinar a pessoa lá na frente também. Isso, Então o primeiro ponto é esse. isso traz muito também uma autorresponsabilidade de você não culpar o outro, né? É isso aí, Como cara. líder, como dono da agência, se você vai trazer uma pessoa para executar um processo, às vezes ela não se encaixa, mas você mesmo pega e se autorresponsabiliza por fazer isso. Nem sempre. Qual que é o ponto? Eu te chamei, João. Cara, isso aqui tá feito errado, velho. Como é que você fez isso? Ah, eu fiz assim, 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 assim. Tá, mas no processo não tá assim. Por que você não seguiu o processo? Sim, também te dá poder de cobrança. Te dá poder de cobrança e poder de dizer, não, a minha parada tá funcionando. O que não tá funcionando é a pecinha que eu encaixei aqui. Eu não tô falando que você não se encaixou, mas é isso, Sim, entendeu? sim, entendi. Sacou? Se eu não tenho o processo e o cara errar, a culpa é minha sempre. Porque eu não ensinei direito. Exato. Então o processo, a previsibilidade do processo é isso. Mensurável. Como é que eu vou entender se o processo funciona se eu não consigo mensurar ele? Entender se ele está dando certo, se os resultados estão corretos, poder pegar um feedback daquele processo, ter um relatório sobre ele. Então ele precisa ser mensurável. Uma ferramenta também vai nos ajudar a isso. Mais do que o próprio previsível, que eu posso simplesmente... A previsibilidade está mais em como eu monto o processo. O mensurável está mais em onde eu monto o processo. Qual ferramenta eu uso, como que eu consigo clonar isso, como que eu consigo olhar esses tempos de execução e tudo mais, né? Depois eu vou para o escalável. Ah, Robson, mas não é melhor ser ensinável para depois escalável? Não.
Não posso ensinar algo se ele ainda não é escalável. E como que vai ser escalável? Eu tenho que olhar para esse processo e saber que uma habilidade não está exigindo outras. Eu não posso, por exemplo, botar ali um processo que exija o cara ser gestor de tráfego, desenvolvedor web e sei lá, infra ao mesmo tempo, ou atendimento ao mesmo tempo. Porque eu preciso de 3 pessoas para executar esse processo. Então ele não é escalável. Porque para eu escalar, eu preciso escalar 3 pessoas e não só uma. Então, para eu criar um processo escalável, eu tenho que saber que, essa é a parte de e se tiver envolvendo outras pessoas, eu tenho que saber envolver essas pessoas dentro desse processo também, para que eu possa escalar. Aí eu entendi, não, beleza, agora eu consigo escalar para 1, 2, 3 pessoas, sem que uma dependa da outra. Agora ela é escalável. Aí eu vou começar a ensinar esse processo. Aí eu vou transformar ele em ensinável como? Vou criar um tutorial, vou gravar um vídeo sobre o processo. Porque se eu tiver que ensinar todas as vezes, também é ruim de escalar, né? O checklist não entra na parte de ensinável, entra na parte da execução. Lá no começo. É previsível, né? O checklist é a previsibilidade. Saber qual cada passo, mais ou menos quanto tempo leva e o que tem que fazer em cada etapa. Isso é previsibilidade. Engraçado é que o PME, se a gente for colocar na prática, né, previsível, mensurável, escalável e ensinável, ele funciona também para cada uma das etapas. Por exemplo, no ensinável, se o ensino não for previsível, se o ensino não for mensurável, se o ensino não for escalável, se o ensino não for ensinável, não dá. Ele não vai funcionar também. Então, por mais que a gente fale PME, para cada um, pro P, ainda existe o PME, pro M existe o PME, pro E e pro O também. Existe um processo estruturado para cada um dos pilares do processo estruturado. Por isso que ele é estruturado. E aí, no ensinável, cara, como eu falei, eu quero escalar esse processo. O que eu faço agora? Eu vou eventualmente te ensinar pessoalmente, entender tuas dúvidas e vou anotar tuas dúvidas. Aí eu vou ensinar o João, vou anotar as dúvidas do João. Aí eu vou chamar mais alguém da minha equipe, vou ensinar no presencial 1 a 1 e vou anotar as dúvidas. E depois que eu tiver esse laboratório, que eu anoto as tuas dúvidas, resolvo e ensino o João. Aí o João vai ter outras dúvidas. Eu anoto as dúvidas, resolvo as dúvidas e ensino mais um. No momento que eu não tenho dúvidas, eu construí um processo de ensino. Aí eu posso gravar um vídeo e fazer um manual desse processo. Aí qualquer pessoa que entre na minha equipe para executar, assiste o vídeo, tá aqui o manual para você seguir, e aqui é o processo. Clona esse card aqui e executa. Pronto. Agora eu preciso de processo estruturado para poder fazer uma reunião com o cliente. Eu preciso estruturar um processo para poder fazer um briefing. Eu preciso alinhar um processo desses para poder fazer uma apresentação magnética. Eu preciso alinhar Para o financeiro, importante. Para o financeiro, né? Como é que faz o pagamento e tal, é importante também. Para fazer uma call. Então, o meu processo comercial todo tem que ser envolvente nisso. Como que eu trago o lead, do lead como é que eu agendo uma call, da call como é que eu faço uma oferta. Robson, mas você não manda o orçamento por e-mail? Jamais. Jamais eu mando o orçamento por e-mail. No ticket que a gente está falando aqui de agência, eu jamais negocio pelo WhatsApp. Ontem eu falei com o João sobre isso. A gente está, para quem não sabe, nesse momento a gente está rodando o Up Inside Camp, que é um evento presencial que a gente faz de 4 dias aqui, numa casa à beira do mar. É uma parada épica, vai ter pizza party, workshop de café, churrasco, chefe na casa o tempo inteiro servindo a gente, bebida, comida liberada, é uma parada épica, única. Se quiser saber mais e ainda der tempo, o link vai estar na descrição. E nesse camp, a gente está negociando, é um valor mais alto, é um valor de um contrato aí, mais ou menos de plano C. E aí eu falei pro João fazer as ligações e o João tava negociando pelo WhatsApp. Aí no final do dia o João falou, já falei no WhatsApp aqui. Eu falei, não, cara, nesse ticket a gente não negocia no WhatsApp. A única coisa que a gente fala no WhatsApp ou no e-mail aqui é, vamos agendar uma call pra quando? Mas, cara, não consigo te passar por aqui. Vamos agendar uma call ou uma ligação ou uma call. É conversando, é tete a tete, de preferência olho no olho. Porque aí, se tiver qualquer objeção, você resolve na hora. E aí pode ser que no final dessa reunião, nesse processo comercial, o cara ainda fala, então, agora eu preciso pensar. Aí você tem que olhar para ele e falar para ele, cara, me diz uma coisa. Por que você precisa pensar? Eu vou falar com o meu sócio. Ok, se não precisasse falar com o teu sócio hoje, eu já respondi todas as tuas dúvidas e tu fecharia comigo? Sim, então vamos mandar uma próxima reunião para quarta-feira. É tentar concluir essa reunião com um sim ou com um não. Ou com vou pagar agora. Vou pagar depois. Tu vai pagar hoje? Vou. Então eu já posso anotar aqui para gerar o contrato? Pode. Beleza. Eventualmente esse cara vai dar um negativo ali na frente, mas você concluiu o processo. Você deixou o próximo passo agendado, o próximo passo concluído. Não é aberto, nunca é aberto. É sim ou não, ou próxima reunião pra gente dizer um sim ou não. Entendeu? E isso tem que estar no processo.
Como é que você vai conectar um closer ou um hunter dentro desse processo? O closer é o cara que fecha, o hunter é o cara que busca o cliente. Como que você vai conectar esses caras se você não tem isso bem claro? Como que tem que ser o teu processo? Quais são os entregáveis da tua agência ou do teu negócio? Quais são os produtos e serviços? Como que isso vai acontecer? Então tudo isso é um processo estruturado que tem que ser previsível, que tem que ser mensurável, que tem que ser escalável e futuramente vai ser ensinável para você poder transferir isso para as outras pessoas. Massa. E esse é somente o segundo pilar, né? Se a gente for colocar numa ordem cronológica. E aí é o seguinte, aí tem o comercial que eu falei, Uhum. né? Tem o financeiro, o comercial, o administrativo, a precificação, o orçamento, o contrato, a apresentação, a proposta, o processo de você poder estruturar um bom follow-up para poder vender mais, fazer upsell, cross-sell, tudo mais, tudo isso é na parte de processos. Por quê? Porque os processos estruturados permitem entregar mais, melhor, em menos tempo, com mais eficiência e com mais resultado. Porque se eu gero o resultado e eu tô dentro de um processo, quando eu executar ele de novo, o que vai acontecer? Resultado de novo.